Estou muito feliz com Jesus. E hoje eu quero falar uma mensagem já me encaminhando para o fim do ano. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, que estão chegando, que estão olhando de longe, né? E você bem-vindo nesse lugar. Mas eu quero falar já de alguma coisa, já me encaminhando para o fim do ano, te dando uma mensagem de reflexão, de pensar naquilo que Deus está fazendo na sua história, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Queridos, esse foi um ano de muitas coisas, muitas revoluções. Para alguns, coisas incríveis aconteceram, para outras pessoas, coisas difíceis, para uns tristes, para outras desafiadoras. Eu quero dizer para você que a palavra final não é a circunstância. A palavra final é o que Deus pode fazer com a tua história hoje, e ano que vem, e no outro ano também. Às vezes a gente pensa assim: a minha vida está por um triz, a minha história não tem sentido, a minha história não tem destino, eu não sei o que eu vou fazer com a minha história. E aí, Jesus está só esperando você dizer: você vai confiar em mim? Eu vou falar hoje sobre o profeta Abacuque. E a história de Abacuque é muito interessante, se você puder em casa ouvir, ler. São 3 capítulos. A história é muito simples. A palavra Abacuque, o nome dele já significava algo importante em hebraico. Significava algo como abraçar. Não estão ouvindo? Era como se Abacuque estivesse... Normalmente, os profetas, eles ouviam a voz de Deus e diziam ao povo. Não estão ouvindo? Eles ouviam a voz de Deus e diziam ao povo. Mas Abacuque é uma das exceções. Abacuque é que vai diante de Deus clamar ao povo, pelo povo diante de Deus. Abacuque chega diante do Senhor e começa a clamar desesperadamente para Deus. Ele começa a dizer e a não entender aquilo que Deus está fazendo ali. Ele começa a dizer e a falar com Deus: Deus, como é que o Senhor pode tolerar um povo deste jeito? Abacuque diz: Deus, como é que o Senhor pode suportar uma nação chamada pelo Senhor, para o Senhor, para apresentar o Senhor? Como o Senhor pode tolerar coisas como essa? E na sua revolta, Deus fala algumas coisas muito interessantes para ele. Eu quero ler com você alguns textos. Mas é importante a gente entender que a história de Abacuque é uma história profética de avivamento. Ele mesmo não viu. Ele não viu o avivamento, mas ele declarou o avivamento. Ele clamou: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, aviva a tua obra hoje. Presta atenção. É como se ele pudesse dizer: Deus, você dizer: Deus, aviva a tua obra em mim. Eu estou frio, eu estou fraco. Eu estou assim, vendo nebulosamente. Eu estou vendo homens como árvores. Jesus me tocou, mas eu estou vendo homens como árvores. Deus, me ajuda a enxergar como o Senhor tem para mim. Deus, olha para mim. Eu imagino Abacuque falando dessas palavras. Eu estou tentando traduzir isso para a nossa linguagem agora. Mas ele viveu um tempo de declínio espiritual. Abacuque viveu um tempo onde a cultura, ele vivia na cidade de Judá, a cultura da cidade de Judá, ela estava completamente comprometida. O caráter da cidade, o seu povo, as ações do seu povo, os seus sacerdotes, os homens que deveriam dizer para o mundo ao seu redor quem eram essas pessoas, quem era esse Deus que eles estavam vivendo ali. A história era muito complicada. Viveu num tempo de declínio moral, de declínio espiritual, que era o pano de fundo para que ele clamasse a Deus por um avivamento. Queridos, avivamento sempre vem, historicamente, quando há um declínio espiritual. Nós estamos ouvindo? O avivamento não vem para quem está bombando. O avivamento vem para quem está com declínio espiritual. Então veja bem, se você começar a ler o livro de Abacuque, eu vou começar agora. Vamos lá comigo, Abacuque. Vamos achar.
Abacuque 1, você não achou, é fácil. Logo depois de Naum. Achou aí? Irmão, a primeira coisa que tem é no início, quando a gente não souber. Isso não é vergonha nenhuma. Veja bem, Abacuque 1, versículo 2. Olha o que ele diz. Debaixo desse céu, debaixo de um declínio moral e espiritual. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e tu não me salvarás? Veja, querido, que coisa interessante a história do homem. O homem pensa que ele é dono da história porque ele é um personagem transitório da história que se registra. Olha que coisa incrível, a palavra violência no original hebraico ela é Hamas. Quantos ouviram falar esse nome? Quantos ouviram? Só o Cláudio, Mário. Quantos mais já ouviram falar? Hamas, na televisão. Não é Ramar lá do Ministério Ramar, não. Estou falando Hamas. Já ouviu falar? Está nos noticiários todos os dias. É um grupo extremista, né, muçulmano. O Hamas, olha o que significa a palavra Hamas. Vai pegando aí, irmão. Significa violência seguida de derramamento de sangue. Uau! E ele é como se ele estivesse dizendo aqui, vamos traduzir a palavra. Deus, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Eu gritarei. Pai, está havendo derramamento de sangue violentamente entre nós. E tu não nos estás salvando, Senhor. Até quando o Senhor vai fazer isso conosco? Veja, querido, quando a gente olha isso e lê isso e ouve, é como se Deus não estivesse ouvindo o clamor de Abacuque. É como se Deus estivesse indiferente àquilo que Abacuque estava falando. Ou, antes disso, aquilo que Israel estava vivendo, Judá estava vivendo. Agora veja bem, por causa das iniquidades de Judá, Abacuque estava deprimido. No versículo 3, ainda no capítulo 1, ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e essa vergonha entre nós? Por que, Senhor? E ele responde, porque ele fala, porque a destruição, a violência estão diante de mim. Há também quem está suscitando a contenda e o litígio. Por essa causa, Deus, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio serve o justo e sai o juízo pervertido. Olha que coisa incrível. A resposta não me parece um consolo. Ouça, versículo 5. Vede, Senhor, as nações e olhai maravilhados e admirados, porque, Deus falando para ele, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vocês não creram, não crereis quando vos for contada. Vou repetir, Abacuque falou, e ele diz: observe entre as nações e olhe, e se maravilhe, admire-se, porque eu vou realizando em vossos dias uma obra que vocês não vão crer quando contarem. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Ou seja, eu ainda, Abacuque, diante disso que tu está reclamando, a situação interna está ruim, mas você ainda não viu nada. Lá na frente, se alguém te contasse, você não acreditaria. Sabe por quê, Abacuque? Eu vou trazer os caldeus para vir tomar de você as terras que não eram deles. Versículo 9. Todos eles virão com violência, Hamas. Violência seguida de derramamento de sangue. O seu rosto buscará o oriente, e congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, e eles se rirão de vocês, de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu próprio Deus. Uau! Deus, até quando? Tu imagina tu clamando a Deus: Deus, até quando meu casamento vai ficar assim? Deus, até quando meu filho vai ter esse compromisso?
essa falta de compromisso. Deus, até quando as minhas finanças vão ter isso? E Deus fala para você, você quer a resposta? Parece que Deus estava fazendo um certo silêncio, mas quando Ele falou, não foi um consolo. Está ruim, mas vai piorar. Eu vou trazer os caldeus para fazer vocês cativos. Isso aconteceu 600 anos antes de Cristo. Então, queridos, observe o negócio. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus vai apoiar os desvios de padrão que nós tivemos na nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus vai estar sempre dando o ok para Ele, quando nós fizemos duas coisas certas e uma errada, 3 certas, 2 erradas, 2 erradas, 1 certa. Tiver nesse meio termo, nesse meio mundo. Eu quero que você preste atenção nisso, porque o mundo de Abacuque estava indiferente a Deus. É como se eles tivessem o controle de tudo, sem não ter nada. Eles estavam achando que estavam podendo. Judá estava achando que estava podendo. Os caldeus, na verdade, eram também filhos de Abraão. Olha que confusão. Uma nação chamada para ser separada para Deus, vivendo e colhendo o fruto dos seus próprios desígnios, determinações, atitudes, escolhas. Ouça, Abacuque 1, 3 e 4, eu vou repetir porque talvez tenha passado em branco, você só ouviu, mas observe, vê se tem alguma coisa a ver com hoje. Versículo 3, Deus, até quando? Por que razão você me deixa ver essas coisas no Brasil? Ouça, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Observe, estão diante de mim. Há também quem fique suscitando contenda e litígio entre nós, e por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Essa lá, nós estamos ouvindo? Deus é um Deus politizado. Deus é um Deus atual. Deus é um Deus inteligente. Deus está chamando a gente para se posicionar em qualquer época. Ele está dizendo aqui uma coisa que estava acontecendo lá há 2.600 anos atrás, e é exatamente o que acontece hoje. Olha que paralelo interessante. Repetição das ambições humanas que ficam insistindo em ignorar a soberania de Deus. Olha só que coisa. Por esta causa a lei se afrouxa. Que causa? Há violência em todo lugar, e entre nós há litígio. Dentro da casa do Senhor, conflitos e confusões. E a Bíblia diz: não haverá entre vós quem poderá mediar esse conflito. Mas precisa haver humildade, reconhecimento, perdão, reconciliação. Não existe ninguém certo entre nós. Certo entre nós é Jesus, amigo. Querida, mas meu marido é assim, a minha esposa é assado. Quem está certo, pastor? Você está certo aqui, e você está certo aqui, você está errado aqui, você está errado aqui. O certo disso é vocês caminharem e convergirem para Jesus. Quem está certo é Jesus, amigo. Quem está certo é a palavra. Não é um Jesus bitolado, um Jesus paranoico, um Jesus idiota, que não sabe o que está fazendo. É um Jesus conceito, é um Jesus família, é um Jesus ajustes, perdões, misericórdia, esperança. Até quando Deus, a minha família, não vai estar servindo ao Senhor? Primeira coisa que eu quero te dizer: olhe primeiro para você. Toda vez que você disser até quando, comece com você. Comece dizendo: Deus, sonda em mim se há algum mau caminho. Não, pode ficar tranquilo. Quer sentar com ele aí, fique bom. Até quando, Deus? Abacuque aqui, o profeta que dirige súplicas a Deus. Existem 2 formas de falar com Deus na Bíblia. Uma é em prosa. Quando a Bíblia é falada em prosa, é porque ela quer falar algo que é comum. Mas todas as vezes que Deus quer falar algo
muito mais importante, ele fala poeticamente. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso. Por isso que Abacuque começa se queixando e termina poetizando. Preste atenção. A questão aqui é o que Deus podia fazer na vida daquele homem. Deus não podia consertar uma nação do jeito que estava. Deus precisava ser justo juiz ali. Abacuque, o seu clamor é justo, mas eu sou um Deus justo. Então o juízo virá, os caldeus vão vir e vão aprisionar vocês. Eu não posso evitar isso. Queridos, isso me dá um temor de arrepiar, de imaginar. Será que eu estou agindo realmente certo? Ou só porque eu estou pregando aqui, eu estou certo e vocês estão errados? Ou minha esposa está errada? Ou o meu genro está errado? Ou o meu patrão está errado? Só porque eu estou pregando aqui? Eu não sei de você, amigos. O que eu estou falando para você, eu estou usando para mim. Eu preciso olhar e falar: Deus, olha para o meu coração. Muda a minha história. Não muda a minha história começando pelas circunstâncias. Abacuque estava movido pelas circunstâncias do povo. E a gente entende isso. Nós somos humanos. Mas a coisa que Deus está falando comigo nessa noite é: Pedro, há um juízo para vir sobre a terra. Parece que a igreja vai consertar o mundo. A igreja não vai consertar o mundo. A igreja não vai consertar o sistema governamental do mundo. O mundo está em decadência, assim como em decadência estava na época de Abacuque. Qual é a diferença? Só porque nós andamos de carro, de metrô, viajamos de avião, há promoções em passagens, andamos com roupa bonita, podemos fazer crediários em 48 prestações no cartão, nós achamos que a terra está evoluindo. Não está. Não olhe para as coisas, olhe para as pessoas. Olhe para a família. Olhe para você. Olhe para o seu companheiro. Olhe para o seu casamento. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus pais. Olhe para as suas amizades. Como é que nós estamos nos comportando uns com os outros? Com todos os conceitos mais modernos. Tantos livros, tantos escritores, tanta internet para pesquisarmos o que quisermos. E ainda assim, o mundo está em declínio e muitas vezes a igreja vive como se fosse salvar o mundo. Nós não vamos salvar o mundo. Nós vamos levar esperança para as pessoas serem salvas em Cristo Jesus. Isso tem que estar claro na nossa mente. Pastor, fala uma coisa que eu não sei. Que tal você está vivendo isso? Uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Uma coisa é eu ter pleno conhecimento, já li muito a respeito disso, já até preguei, já vivi isso intensamente, mas eu posso cair numa apostasia pessoal em qualquer área da minha vida. Não há garantias. A minha garantia é Cristo. Ele precisa olhar nos meus olhos, eu preciso olhar nos olhos dele, amigo. Não dá para ver Cristo à distância. No começo, Abacuque está chorando, e no final, eu vou pular para o capítulo 3. Versículo 3. Observe. Está lá? Deus veio de Temã e o santo monte de Parã, sei lá, a sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se de seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou-se e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se curvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian. Muita coisa, vou pular. 16, fechando. Ouvindo eu, Senhor, o meu ventre se comoveu e a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus olhos, nos ossos,
e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Uau! Veja bem, ele começa se queixando e termina com a mesma angústia, poetizando, falando dos raios, dos trovões, falando da graciosidade, do esplendor de Deus, e ainda assim observando o juízo que viria sobre Judá. Preste atenção. Na vergonha da dúvida, ter confiança na justa ação de Deus. Foi isso que fez a diferença em Abacuque. Não é que Abacuque foi um cara diferente de você e eu, que hoje contemplamos a dificuldade da vida, mas se olharmos só para o nosso umbigo, se eu arranjar um emprego, a vida é boa. Se eu comprar uma casa, a vida está uma beleza, enquanto as pessoas estão uma miséria ao nosso redor. Tá bom? Porque está bom para mim? É essa a ideia de justiça que eu tenho de Deus. Eu não estou falando para você viver na miséria, eu só estou falando para você não olhar só para o seu umbigo. Eu estou falando para a gente entender o que é que Deus está fazendo. Ao afirmar que Deus viria de Temã, Ele está falando do Egito. Ele está falando que do mesmo jeito que Ele tinha que trazer uma nação para punir o seu povo, Ele viria como veio do Egito, salvando o seu povo. Nós estamos ouvindo? De Temã, o Monte Santo, onde o Senhor apareceu. Ele está dizendo: filho, não tem jeito, eu preciso, a minha justiça, que é a palavra, já está determinada. Eu não posso ir contra a minha palavra. Aquilo que eu falei se tu agir corretamente, tu vai receber o meu favor. Se tu não agir corretamente, eu não tenho como te proteger daquilo que você semeou. A semente virá. A semente virá. E ainda que você faça tudo corretamente, mas você vive numa terra, você não está isolado. Às vezes o julgamento vem indiferente à tua posição, como foi com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas o favor de Deus estará sobre aqueles que o temem. Estou só ouvindo por favor. Quando eu leio esse texto, eu olho para mim e eu entendo que Abacuque navega da dúvida para a confiança justa na ação de Deus. Agora já não mais movido por incerteza, mas ele começa a ver o céu. E você quer saber quando você está mal? Você só olha as circunstâncias. E aí? Que ano? E ano que vem? Em algum momento nós temos que parar e dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E eu escolho. É fácil? Não é fácil. Eu conheço a igreja onde eu estou. Mas aqui é apenas um umbigo daquilo que eu vivo. Existe um universo ao nosso redor. Existem cristãos do lado de fora da igreja, apaixonados por um Jesus sem saber como segui-lo. Assim como existe dentro da igreja, ouvindo essa palavra e não querendo segui-lo. Existe uma dicotomia, uma diferença que precisa ser. Nós precisamos valorizar o que nós temos. E quando isso acontecer, o mundo conhecerá, através da tua vida, da minha vida, quem Jesus é. Não um Jesus religioso, um Jesus aleluiado, um Jesus, Deus me abençoe, mas um Jesus justo. E essa justiça vai chegar. Jesus vai voltar. Nós não estamos aqui para vivermos mais bonitos do que o mundo. Nós estamos aqui porque ouvimos um chamado e queremos que esse cumprimento aconteça. Jesus Cristo vai vir buscar quem estiver esperando por Ele. Quem não tiver, continuará aqui por 7 longos anos, na grande tribulação, se lembrando de que a oportunidade foi feita e você não aceitou. Ou até aceitou, mas de mão, e não de coração. E é isso que nós precisamos temer. Será que realmente a minha vida está de acordo com a vontade do Senhor? Olhe para como você olha. Veja o que é mais importante na sua história. Se é o seu carro, se é a sua casa, se é a sua roupa, se é o seu emprego, a sua viagem, o seu dinheiro, a sua beleza. Tudo isso Deus acrescenta. Mas
ele tem que ser o primeiro. Quando vier sobre você as angústias e as dores, ele diz: olhai para o céu, que a vossa redenção está próxima. Quando nós olhamos para o céu e voltamos a olhar para a terra, porque Deus não quer você alienado, Deus não quer crente burro. Olhe para o céu, abasteça-se da sabedoria de Deus, da presença de Deus, da fortaleza de Deus, abasteça-se da unção poderosa de Deus, da direção de Deus, e olhe para a terra. Tudo se torna menor. E tem grandes coisas acontecendo ao seu redor. O problema de Abacuque é que ele estava olhando só para as circunstâncias. Ele era um homem de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora pare de olhar somente para as circunstâncias e olhe para o autor e consumador da sua fé, que não é necessariamente um céu físico, mas é um céu que está dentro do seu coração. Um entendimento de por que eu existo, para que eu vivo e para onde eu irei e viverei eternamente. Até esse dia chegar, continuarei vivendo para Ele, porque eu quero chegar lá. Não tem sentido Deus me salvar para viver no céu com Ele para sempre e eu viver na terra descaradamente. Aleluia. Mas essa mudança não ocorreu do nada. Isso não aconteceu por um acaso. Abacuque não chega aqui e diz: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu sei que o Senhor vai vir como veio do Egito, trazendo socorro. A despeito de trazer o inimigo para punir Judá, vinha também a promessa de proteger Judá. Ainda que não parecesse, ainda que não estivesse claro, ainda que ele não estivesse vendo, Deus diz para ele algo extraordinário: o meu justo viverá da fé. O meu justo não viverá do resultado da sua fé, ele viverá da fé. A fé não é concreta, ela é abstrata, é chamar o que não é como se fosse, e aquilo que eu faço com convicção se torna mais real do que o seu carro, mais real do que sua promessa de emprego, do que o seu salário no fim do mês. A minha confiança, eu preciso treinar, adestrar a minha fé. Fé, Jesus falou: se você tiver um grão de mostarda, as coisas vão começar. Então a fé, ela não chega, ela chega pequena, para que você possa amadurecer ela. É como um músculo, fé é como um músculo. Tu pode malhar, ficar bonitão, fortão. Se tu parar de malhar um mês, murcha. Eu lembro como se fosse hoje, eu sempre fui bonito, forte. Tô brincando, sempre fui magro. Nunca fui fortão, definido, né? A única coisa que está definida agora é a minha barriga. Mas eu sempre fui um cara assim magro. E eu me lembro que eu ia na praia, lá no Arcoador, e tinha um cara que chegava assim, parecia um tanque, sabe? O cara era muito forte, meu irmão. Era muito forte, cara. Aqueles caras que eu via, cara uma bomba. E a gente ficava olhando, o cara ficava lá malhando, fortão, bonitão, e aí tu ficava ali magrinho, jogando pescador. Até que a vida foi indo. E um dia eu voltei no Arcoador e encontrei aquele cara assim, talvez uns 10 anos depois. E o cara estava assim, meu irmão. Aquilo tudo. E eu estava até entrando para a educação física, falei: eu nunca na minha vida, eu esqueci meu trauma, assim, vou ser um cara bombadão. Por quê? Porque eu tinha medo que na velhice eu fosse ficar um cara peitudo, tudo. Você tem hora que tu trabalhar, mas não vai dar mais. Aí sabe o que acontece, irmãos? A fé também é assim. A fé é como um músculo. Se você exercita, o teu homem interior, ele vai... Por que as pessoas ficam bem? Porque elas vão crescendo interiormente, e elas vão se alimentando e vão exercitando o tempo inteiro. Por isso que Paulo falou que o exercício físico não tinha valor nenhum. Eu não estou falando que
que não tem valor nenhum. Eu estou dizendo que o Paulo está talvez mal comparando, dizendo que o exercício físico não se compara àquilo que acontece quando tu exercita o teu músculo espiritual. Você vai entender um pouquinho mais agora. A palavra fé no hebraico, ela significa eminar. Ou seja, imagina assim, você viajando num cruzeiro e de repente o navio afunda. Todo mundo morre. E fica só você boiando lá, no Titanic, e aquele negócio ali gelado demais, e tu não está se aguentando mais. De repente, vem passando um pedaço de pau grande, igual salvou aquela mulher do Leonardo DiCaprio. Aí vem passando. Quando você está ali, meu irmão, já sem força para soprar o apito. Não se lembra do filme? Eu gosto do filme. Quando você não aguenta soprar o apito. A pessoa para e fala assim: caraca, se eu não tomar uma decisão, agora eu vou virar picolé. Sabe o que ela faz? Quer saber, meu irmão? É tudo ou nada. Ela sai daquela zona de conforto e nada do jeito que der, com vestido de baile, com sapato alto, com colar de pérola. Aquilo vai nadando do jeito que der e até chegar e agarra naquele pedacinho de madeira, do jeito que der. É exatamente isso que significa no hebraico a palavra eminar. Significa agarrar a tua salvação com todas as forças do teu ser, como se fosse a última oportunidade que você tivesse. Nós estamos vendo. Ouviu mesmo? E é mais ou menos isso. Agarrar-se à tábua da tua salvação, justificando pela firmeza com que você se agarra à salvação trazida pelo Senhor. Ele passa e você fala: eu largo tudo. Mas tem alguma coisa que eu não gosto da igreja? O problema é seu. Eu não quero ficar discutindo com você. Larga tudo. Tem um monte de coisa que eu não gosto da igreja. Um monte. Mas tem uma que eu gosto mais do que um monte que eu não gosto. Que é a salvação que Jesus me deu, e eu não largo disso por nada. Se eu ficar criticando tudo que tem, eu vou me desviar, eu vou ficar por aí perambulando sem o Jesus no meu coração e falando dele. Eu quero que você pense sobre isso. Trazida da palavra eminar, existem duas palavras que são amém, que significa firmeza, e amém, que significa eu creio. Então, fé significa você fica dizendo aleluia, amém. Fé significa eu creio nisso que o pastor está falando. Nós estamos ouvindo? Ó, tá vendo? A fé não fala amém. Eu estou falando que falou, você entendeu, não. Mas a fé fala assim: não, isso aí eu não solto. Nós estamos ouvindo? Eu não solto as minhas convicções, eu não solto a palavra de Deus, eu não abro mão de jeito nenhum, eu não falto uma audiência, eu não falto a um posicionamento que eu preciso ter, dizendo sim e dizendo não. Eu creio nisso. A minha fé, ela não pode ser roubada, e ela é roubada por ações, assim como ela é acrescentada quando você age conforme Deus determina. Nós estamos ouvindo até aqui? Por isso que a gente vê o resultado do encontro que Abacuque teve com Deus. Depois dele dizer: até quando, Senhor? Como nós fazemos? Deus, eu já orei. E aí, irmão, já orei. A Bíblia diz em Efésios: depois de orar, permaneça orando. Em outras palavras, não estou mudando a Bíblia, não está, irmão? Isso é prática. Depois de haver feito tudo, permaneça firme. Fazendo o quê? Que vai ficar firme, igual soldado? Orando, abençoando, colocando armadura. Assim que funciona. Agora, veja, o resultado dessa história toda que eu te contei aqui, desse encontro que Abacuque, ele redescobriu a visão de Deus. Olha só o que resultou. 3, versículo 17. Você vai entender completamente o contexto. Veja bem. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas
da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará com que os meus pés sejam como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que os caldeus venham, ainda que eu perca o emprego, ainda que eu não entenda o que Deus está fazendo, eu escolherei me alegrar no Deus da minha salvação. Querido, você está pensando que Deus está achando você super-herói? Oh Deus, muito obrigado, hoje eu quebrei a perna, tiveram que amputar, mas tudo bem, aleluia. Não é isso. Não é isso. Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que aconteceu, mas eu não vou clamar como Abacuque 1, eu vou clamar como Abacuque 3. Ainda que eu não entenda porque perdi a perna, ainda que eu não entenda porque perdi emprego, ainda que eu não entenda porque o meu casamento está em crise, ainda que eu não entenda porque eu estou com dor de dente, ainda que eu não entenda porque o meu salário foi diminuído, ainda que eu não entenda porque as pessoas agem assim quando devia agir assado, ainda que eu não veja a promessa se constituir definitivamente na minha vida, eu viverei da fé, chamando o que não é como se fosse. Isso é fé. Ainda que tu não veja. Agora, e aí, pô, cadeira, televisão queimou, aí xinga, reclama, murmura, inveja, porque a televisão queimou. Sabe o que vai atrair sobre você? Os caldeus. Está reclamando muito? Pois Deus vai trazer o fruto da sua murmuração. Ainda que eu não entenda o porquê determinadas coisas acontecem na minha vida, eu fico triste ver a igreja vazia, eu fico triste, eu queria que tivesse as janelas abertas, vamos ter que fazer um outro culto, eu queria, porque eu quero ver pessoas salvas, não quero ficar famoso, não quero ficar rico. Eu não entendo por que é assim. Deus, eu estou igual a Abacuque agora. Eu tenho que entender, está escrito que seria assim nos últimos dias: esfriamento, dureza de coração, divisões, confusões. Mas Deus, em tudo isso que eu estou vendo, ainda que eu não veja, não haja fruto na vida, que eu não veja as vacas dentro do meu curral, ainda que eu olhe e pareça que o ímpio prospera mais do que eu escolho confiar no Senhor. Porque se eu depender de resultado para isso, eu vou ficar igual um monte de crente que só vem na igreja quando dá. Só vem na igreja quando está bom, ou quando está ruim. Ele vem nas circunstâncias, às vezes quando está bom para agradecer a Deus, aleluia, e nunca mais volta. Ou quando está ruim, eu começo a ver que está perdendo. Não tem constância. Eu não estou falando isso aqui para expor ninguém, não estou nem falando para alguém. Estou falando isso que é o fato. Abacuque, um homem de Deus, 2.600 anos atrás, ele estava vivendo, olhando circunstâncias, crentes circunstanciais que vivem na casa do Senhor por N motivos, mas não estão na casa do Senhor, porque Ele é a justiça da sua vida, Ele é o autor e consumador da sua fé, a razão de sua viver, não é? Pastor, mas de quem é? Meu é. Por quê? Porque eu estou lutando para isso. Eu tenho cabeça, tronco e membros. Tenho carro com gasolina, a luz, água, compro comida, adoro comer bem, gosto muito, nós já vamos ver que eu estou adorando a comida. Mas eu tenho uma coisa certa, que nada disso possa me tirar da presença do Senhor. Deus não deixa que eu seja nem rico demais para te desprezar, e nem pobre demais que venha te amaldiçoar. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Agora entre o capítulo 1, onde ele em prosa reclama,
E o capítulo 3, porque encontrando com o Senhor, ele poetiza, porque é algo muito mais importante, sublime. Vem o capítulo 2, o porquê dessa história. É como se ele estivesse dizendo para nós, para Abacuque, Pedro, para ajudar a tua fé, para que você confie em mim, Pedro. Preste atenção, você vai entender uma coisa muito simples aqui nesse altar. Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor respondeu, dizendo, Abacuque, escreve a visão que estou te dando, torna ela bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo por ela. Porque a visão que eu estou te dando é ainda para o tempo determinado. Até o fim vai se cumprir. Fala lá, não mentirá. Se tardar, Abacuque, espera, porque certamente acontecerá. Não falhará, não tardará. Nós estamos ouvindo. Pedro, para ajudar a tua fé, escreve a visão que eu te dou. Essa é a visão que Deus está nos dando para o ano 2013. Para quem? Para mim? Para nós. Para quê? Para a gente ficar famoso? A igreja bonita, televisão, um cartaz bonito? Não! Para me ajudar a manter firme a minha convicção. Deus não está dando uma palavra para a gente. Ano que vem, que tal o ID? Ele está dizendo, vocês precisam olhar para o alto. Quando vocês olharem para o alto, eu vou mostrar as nações para vocês. Vão! Preguem o Evangelho. E isso fortalecerá os seus pés. E Deus disse para ele, escreve bem grande. Essa é a visão de Deus para nós, querido. Para nos ajudar a manter firme a nossa fé. Se demorar, espera, porque vai vir. Vai. Jesus não virá antes da igreja declarar. Então, querido, eu quero que Jesus venha logo. Então sai, prega a palavra de Deus, levanta os irmãos da outra igreja, quebra toda dissidência, divisão. Jesus quebrou todo tipo de desentendimento, todo tipo de inimizade. E por que os homens estão fazendo isso? Crentes levantando muralhas entre nós. E aí Jesus só vai vir quando o mundo ouvir que todo esse negócio chamado crente, evangélico, é filho do mesmo Deus. Parece que vai levar 100.000 anos, mas não vai não, porque se precisar, e eu creio que vai acontecer, Jesus vai trazer um caldeu qualquer para pegar no nosso pé e fazer a gente sair. Então, quando eu olho isso, eu falo, Deus, muito obrigado. Ele está me dando esse tempo de paz. Posso convite? Deus está me dando a palavra para nós esse ano, em tempo de paz. Não tem ninguém me perseguindo. Nós podemos sair com leveza. Esse chamado é um chamado final para a igreja. Eu não sei o que vai acontecer antes de Jesus voltar, mas uma coisa eu sei. Nós vamos caminhar ombro a ombro, como Joel falou. Todos nós, cada um, presbiteriano ali, assembleia aqui, casa de oração, tudo bem, na mesma batida, sem ficar, está correndo mais, né? Está querendo aparecer mais, né? Nós vamos correr todos e nos lançar contra uma única espada. Qual é a espada? De tudo que se diz anti-Deus, de tudo que se nomeia contra Deus, de tudo que se levanta contra Deus. Querido, Jesus Cristo quer voltar. Ele vai voltar, mas ele não vai vir antes da hora. Quantos ouviram profeticamente? Ele falou antes de Jesus, mas é a mesma palavra. Pode ter certeza que há um tempo determinado. Nem Jesus falou isso, não foi eu que falei. Nem Jesus. Ele mesmo disse, eu não sei que dia vai ser, só o meu Pai. Mas eu creio, Jesus já pronto, esperando o Pai dizer, Jesus, vai. Eu não acho que nós vamos estar numa igreja perfeita, muito pelo contrário, eu acho que o pau vai estar quebrando. Por quê? Porque é importante que os escândalos venham para que aquilo que é genuíno, eu não estou falando que nós somos genuínos, não, irmão, que a gente possa observar as nossas ações.
e ver se de fato nós estamos esperando Jesus voltar. Deus nos deu uma palavra, ide, nós escrevemos bem grande. Agora eu quero te dar uma direção para esse ano. Escreva os seus sonhos, bem grandes, de um jeito que você, no dia difícil da sua vida, por exemplo, eu tenho um aqui, ó, está escrito forward. Sabe o que significa isso em inglês? Avança, Pedro. Eu não ponho ao contrário para você ler, achar bonita você, eu ponho para que eu possa ler. Quando eu estou aqui, eu olho e falo, eu não posso parar. Tem dias que dá vontade de parar, Deus. Tem dia que cansa. Tem dia que eu não me aguento. Tem dia que eu olho para as pessoas e falo, não é possível enganar dessa forma. Aí eu olho e digo, eu não sou menos do que Abacuque. Você não é menos do que eu, do que o Abacuque. Nós somos só gente que no nosso tempo temos que fazer a nossa escolha. O justo viverá da fidelidade de Deus. Nós cremos que Deus é fiel. Quando você for sentar, não faça isso correndo. Porque não se trata de 31, se trata de uma convicção clara. Deus, traz ao meu coração aquilo que é importante, aquilo que eu preciso, aquilo que é bom para mim. Ore por isso, jejue por isso, determine, olhe para a sua vida e declare, em 2014 as coisas precisam mudar. Mas pode mudar hoje, pastor, não mude então hoje. Eu só estou dizendo que mudanças como calendário, como tempo, como vigílias, elas representam espiritualmente é como um portal de mudanças abertas. Deus quer te abençoar. Por quê? Porque Ele precisa que você esteja bem, para que Ele possa te usar com ousadia. É simplesmente isso. É como um interesse. Eu quero te abençoar, mas primeiro você se posiciona com Ele e depois Ele te abençoa. Não é o contrário, Ele te abençoa para você se posicionar com Ele. Não é. O meu justo viverá da fé. E a fé não é sua, é a fidelidade dele que vai gerar fé em você para cumprir os seus propósitos. E não para andar só conforme o seu inimigo. Nós estamos ouvindo isso. Sabe qual é o problema? Alguns estão ouvindo isso há muito tempo e acham um saco eu falar isso aqui toda vez. E é com você que eu estou falando nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre você. Você que está sempre ouvindo achando um saco. Sabe por que é chato? Porque não põe em prática. Aí fica vivendo uma vidinha mais ou menos com Deus. Eu quero dizer para você, irmão, Jesus vai voltar. E você vai ficar. Porque você está escolhendo. Você está escolhendo viver uma vida controlada por você com Deus. A vida com Deus é uma vida muito dinâmica. Eu não falo que eu moro no interior, eu falo, meu irmão, a minha vida é muito ativa. Embora eu não estou numa fase muito boa, foi muita mudança esse ano, e a fim de ano, é tudo confuso, tudo fim de ano. Eu fechei a minha loja, coisas aconteceram, mas eu não fiquei, eu fechei minha loja. Falei, Deus, eu não sei o que tu quer fazer, mas eu sei que eu mereço, e eu sei que algo novo vai vir. A minha vida não pode ser pautada na minha capacidade de realizar coisas. É a minha capacidade de crer em Deus para tudo que Ele pode realizar. Eu quero que você fique um pouquinho só de pé. Se você está cansado da mesmice, se você está cansado das mesmas coisas, talvez você entenda o começo de toda a pregação. Qual é o clamor de Abacuque? Deus, abraça a minha causa. Nós estamos vendo. Quantos aqui tem uma causa diante do Senhor? Quantos aqui tem alguma coisa que Deus precisa botar a mão correndo? Senão você vai se danar, vai se perder, você vai se confundir. Então você é como Abacuque. Talvez precise nesse momento dizer, Deus, abraça a minha causa. Deus, eu sei que talvez você esperava de mim uma fé que não sabe nem pedir as coisas, mas eu não estou podendo. Eu estou precisando hoje, diante dessa palavra, em dizer para ti, abraça a minha questão,
Me livra de mim mesmo. Nós estamos vivos. Eu preciso ser livre de mim mesmo, do desejo de controlar minha vida, como se Deus não fosse suficiente e nem existisse. Mas não dá para dizer isso, porque a gente é aleluiado. Não tem coragem de dizer, Deus não existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. É a mesma coisa. Só digo aleluia. Nosso Deus está aqui hoje. Ele está aqui. Posso crer nisso? Deus está aqui para ouvir a tua voz. Deus está aqui para ouvir você. Os seus ouvidos não estão tapados que não possam te ouvir, e nem a sua mão polida que não possa te alcançar. Deus vai ouvir a oração sincera. É você e Deus agora. Aleluia, aleluia, Senhor Deus.
moralistas, doando mosquitos, engolindo camelos, Pai, julgando o nosso próximo. Escreva bem grande. Escreva bem grande. É como a nossa fé que está escrita nas tábuas do nosso coração. A nossa salvação, há uma circuncisão no nosso coração, ela é espiritual. Você não vê, mas por dentro do Espírito ela é vista. Deus escreveu a sua lei em nós. Nós somos nós. Nós somos capazes de discernir tão perfeitamente, mas é Deus em nós. É o seu amor em nós. É a sua vida em nós. É o seu poder agindo em nós. Quando nós entendemos isso, enquanto esperamos a volta do nosso Jesus, permaneça firme. Enquanto você espera, cumpre com aquilo que Deus te deu. E por falar nisso, as outras coisas, Ele falou que vai fazer. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você está sonhando, aquilo que você vai escrever no seu papel e na parede, Ele vai fazer também, mas não se esqueça, Deus chama essas coisas, outras coisas, não porque elas não sejam importantes, porque o dia que as coisas se tornam mais importantes do que Deus, elas se perdem, elas nos absorvem, elas nos dominam, e nós nos perdemos da essência principal, do sustento que nos leva avante, e começamos a achar que encontramos algo tão bom quanto Deus, sem dizer. Pense nisso nessa noite. Faça os seus planos, mas comece com o plano de Deus para a sua vida. Coloque na cabeceira da sua cama, anote no banheiro, escreva os papeizinhos na geladeira, na sua agenda, no seu carro, mas que não apenas para fazer uma média, mas debaixo de oração, Deus te mostra de que forma Ele quer te usar. Enquanto as coisas estiverem se esquadrinhando, ide e pregar o Evangelho. Deixa Deus te usar. Isso recarrega as suas baterias. Isso faz você um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente renovado. Aleluia! Abre sua boca, a igreja começa a adorar o Senhor. Deixa Deus fazer um cante novo de adoração. Louvado seja
achando que é apenas igreja. O Espírito de Deus está aqui. Antes de você ir embora nessa noite, eu quero orar por você que ainda não tomou sua decisão em dizer: Jesus, eu não quero religião. Jesus, eu não quero ser obrigado a ir na igreja. Jesus, eu não sei como servir. Se você tem esse sentimento, se você não sabe como começar, se você não sabe como recomeçar, se você um dia começou, 2 vezes começou, 100 vezes começou, nada disso importa. Para Deus importa. Hoje eu quero recomeçar e me manter na presença de Deus. Talvez você já tenha aceitado a Cristo e se desviou dos seus caminhos. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor na igreja, vindo da igreja. Talvez você já foi a muitas igrejas, mas nunca disse: Jesus, eu não quero uma religião, eu quero o Senhor na minha história. Então, eu quero orar por você. Num desses casos, se você nessa noite quer uma decisão séria com Cristo, e ainda a convicção ainda não havia vindo. Se você hoje quer dizer: Jesus, entra na minha vida, eu não quero ir embora sem fazer isso. Se há alguém aqui que ainda não tem essa convicção, eu quero orar com você. Se você está andando por caminhos onde você, o Senhor, está na hora de largar isso para trás, dizer: Jesus, entra na minha vida hoje. Aonde você estiver, levante sua mão bem alta, eu vou orar com você. Aonde você estiver, é preciso ser homem e ser mulher de coragem para dizer: nós não estamos nos expondo aos outros, estamos nos expondo a Deus. Quando eu levanto a minha mão, eu estou acenando para Ele: Deus, veja a minha mão. Eu não saio daqui hoje sem a minha convicção. Eu sou teu, tu és meu. Alguém assim, em dúvida, com medo, Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém assim nessa noite que queira sair daqui determinado em dizer: nada nesse mundo me separará do amor de Deus. Eu não vou deixar ninguém ter autoridade sobre mim para me afastar de Deus. Nem dinheiro, nem fama, nem poder, nem irmãos, nem trabalho, nem nada nesse mundo me separará de Deus. Há mais alguém aqui assim? É preciso ter coragem. Às vezes as pessoas têm vergonha de levantar a sua mão. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu preciso ser corajoso. Jesus, é hoje. Eu não saio daqui sem essa convicção na minha vida. Deixa eu ver cá. Talvez você trouxe alguém e a pessoa quer, mas está com vergonha. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quero que a igreja entre em oração. Estamos quase acabando. Mário, vem cá. Vou orar contigo aqui. Vem cá, vou colocar um nome do seu lado para te ajudar. Nessa noite. Fora eu, fora os irmãos, fora as pessoas que estão aqui, ou em outro lugar. Mas nessa noite, coloca sobre você. Vai orar com você. Lembra do seu lugar. Você sei que os princípios de Deus estão aqui. São de valores de Deus. Ainda que o conceito de igreja moderna não entenda. Talvez hoje você entenda um pouco disso. Existem situações que a gente precisa nos acomodar ao tempo e está aqui, se procede o Senhor, vai ter o seu espaço. Um jeito que o Senhor vai dizer: eu abracei, não tem abraçado, mas de um jeito especial. Eu abraço hoje. Você pode comer, Senhor Jesus. Todo mundo conhece. A minha vida. Eu sou Deus, eu te amo. Eu te amo. Eu sempre te amo. Mas hoje eu estou um novo tempo de coragem para dizer a mim mesmo que eu preciso de mim para que o Senhor cresça. Que o Senhor